Jesus Cristo. Neste momento, Senhor, Pai, a tua filha, ela reservou momentos para refletir na sua palavra, com temor e tremor. Sabe, Senhor, talvez todas essas marcas aqui, que eu estou vendo na Bíblia dela, são passagens que saltou aos olhos dela. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Eu te peço agora, Senhor amado, juntamente com os meus irmãos, capacita ela agora, derrama da unção. Eu e os meus irmãos reconhecemos a unção que está sobre a vida dela e consideramos ela, Senhor amado, agora um porta-voz da verdade, instrumento de Deus guiado pelo teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, cobre ela com teu sangue. Pai, fala no profundo, Senhor amado, nela, e que ela seja usada com ousadia, com autoridade, com poder, com intrepidez, Pai. Que as palavras possam ser traduzidas no nosso espírito, Pai, pelo teu Espírito. Fala conosco, Senhor amado, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, apaga os rastros dela, tira toda a preocupação. Senhor, enquanto ela fala, que ela seja curada. Enquanto ela ministra, que ela seja alcançada. Enquanto, Senhor amado, ela seja usada para o outro, o Senhor destaque anjos a favor da vida dela, Pai. Supre todas as necessidades, supre tudo aquilo que ela precisa. Tira todo medo, tira toda a preocupação, tira, Senhor amado, todo o temor. O Senhor é aquele que está no futuro. Que o Senhor amado, o corpo dela ouça a voz mesmo do seu Criador, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que esta ministração alcance não só as pessoas que aqui estão, mas aqueles que não assistem, nos assistem pela internet, em nome de Jesus. Ah, Senhor, essa palavra ela não voltará vazia, mas ela produzirá fruto para o propósito que o Senhor enviou, em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Toda uma preparação, né? Tira a máscara, põe o óculos, limpa o óculos, vê se o batom não está borrado. Podem sentar, igreja. É uma alegria estar aqui com os irmãos, novamente. É uma alegria congregar, ver essas carinhas, ver a carinha das crianças, meus aluninhos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Eu acho que eu vou sentar, que a pastora já pregou toda a minha palavra. Eita Deus, é mistério. Eu estava lá atrás e a hora que eu subi essas escadas, eu sentei lá atrás e falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? E eu perguntando ao Senhor, e o Senhor deu a confirmação. E eu lá atrás, e o Senhor me trouxe mais algumas informações que eu mandei para o Rafa, para colocar aqui na tela. Deus, ele é um tremendo mistério, né, nas nossas vidas. O mais surpreendente e milagroso mistério que nós temos nas nossas vidas. E aquilo que a pastora estava falando, abrindo aqui uma introdução antes de adentrarmos a palavra, é verdade. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, cada um com a sua dificuldade, como ela disse, cada um dentro do seu contexto de dificuldade, mas eu acredito que todos nós, dos grandes aos pequenos, sofremos algum tipo de dificuldade dentro do seu contexto. E é muito importante, nesses tempos que nós estamos, nós nos firmarmos na palavra. A palavra é o que vai nos fortalecer em todo o tempo. A palavra de Deus é aquela que vai nos levantar no momento em que nós cairmos. A palavra de Deus é o que vai nos fortalecer. A palavra de Deus é o que vai nos amadurecer para chegarmos até a estatura de varão e de varoa perfeita.
Então, que nós sejamos firmados na palavra. Em nome de Jesus. A mensagem de hoje é exatamente sobre isso. Firmes na palavra de Deus. Será que eu e você hoje estamos firmes na palavra de Deus? O Senhor vem trazer essa reflexão aos nossos corações nos dias de hoje. E esse apelo a estar firme na palavra é exatamente para aquilo que a pastora falou. Tudo vai vir sobre as nossas vidas. E às vezes nós vamos achar que quando o pecado bate às nossas portas, nós vamos relativizar esse pecado. Nós vamos achar que esse pecado é algo normal. Aquilo que era pecado não se torna mais pecado. A gente pega, amassa as folhas da Bíblia e só pega o que nos interessa. Mas nós devemos amadurecer e aceitar o Evangelho do Senhor em toda a sua integralidade. Toda a sua integralidade. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra inspirada por Deus, infalível, inerrante, suficiente para nos guiar como regra de fé e prática nas nossas vidas. Não retires nenhum texto da palavra de Deus. Todo texto que está na palavra de Deus é a boca de Deus falando com cada um de nós. A palavra de Deus vem para dar saúde aos nossos corações. Deus é o único que tem a cura do coração caído. Nenhum remédio que você tome, nenhuma terapia que você faça, cura um coração caído. Jesus é a resposta para o nosso coração caído. Jesus é a cura para a doença das nossas almas, para o câncer do pecado que corrói as nossas almas. A palavra de Deus nos revela isso. Jesus é revelado de Gênesis a Apocalipse. Jesus é a resposta que você veio buscar hoje. Porque mesmo que você não se dê conta, hoje você entrou com um anseio no seu coração. Mesmo que você não se dê conta, o teu espírito está clamando pela redenção. Mesmo que você não se dê conta, você precisa de um redentor. Jesus é a resposta para a tua dor. Jesus é a resposta para a cura do seu coração. Jesus é o amigo que você precisa. E hoje nós vamos aprender sobre um homem que valorizou a palavra de Deus. Por ela foi açoitado, por ela sofreu flagelos, por ela foi escarnecido, por ela passou perseguições. De perseguidor ele passou a ser perseguido. O maior desbravador do evangelho que nós podemos encontrar na Bíblia. Um homem que foi instrumento de Deus para que o evangelho chegasse a nós, que não somos judeus. Esse foi Paulo de Tarso. E é com este homem que nós vamos começar a nossa reflexão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 17. Atos 17. A partir do versículo 1, vamos lá, vou ler daqui, fica mais fácil. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição.
Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Digam, Bereia. Vamos guardar essa palavra na nossa mente. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres. Digam, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Só até aqui. Essa passagem, Rafa, você pode pôr aquela primeira gravura. Essa passagem, ela vai falar das viagens missionárias de Paulo. Quem foi Paulo? A gente já vai passar para esse mapa. Quem foi Paulo? Paulo foi um grande apóstolo de Cristo, mas nem sempre foi assim. Paulo, ele tinha um passado cruel contra os seguidores de Cristo. O passado de Paulo tinha marcas de perseguições aos seguidores de Cristo. Mas depois de seu encontro com Cristo, nas empoeiradas estradas de Damasco, o antes perseguidor passou a ser perseguido. O Cristo, que antes era inimigo, passou a ser o melhor amigo de Paulo. E não só isso, passou a ser a razão de vida de Paulo. Paulo foi apóstolo por excelência, grande campeão do Evangelho. Paulo foi grande missionário do cristianismo, percorreu o Oriente e o Ocidente, pregando a palavra de Deus. Era incansável na pregação da palavra, possuía uma convicção tão firme e tão sobrenatural sobre o Evangelho, que nada era capaz de o fazer desistir de Cristo. Por amor a Cristo e à palavra, Paulo se deixa perseguir, caluniar, escarnecer, flagelar e por fim ser condenado à morte e ser degolado. E em meio aos seus sofrimentos, olha só o que Paulo escreve: meus irmãos, isso em meio a grande sofrimento, meus irmãos, eu transbordo de júbilo por entre as minhas tribulações. Cristo é a minha vida e a minha morte é lucro, porque ele finalmente iria se encontrar com Cristo. Já não vivo eu, o Cristo vive em mim. Essas são falas de Paulo por entre as cartas que ele escreve. Veja a força da mudança do Evangelho.
Veja que força que tem a palavra de Deus na vida de uma pessoa. Paulo foi totalmente transformado pela palavra de Deus. E essa passagem que nós lemos trata da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo era um cara quase nômade. Uma hora ele estava num lugar, o Espírito Santo o levava para outro, ia levando ele para outros lugares, e em cada lugar que ele passava, ele formava discípulos. Ele formava outras pessoas que iriam propagar a palavra de Deus. Paulo era totalmente orientado pelo Espírito Santo, totalmente inspirado e levantado por Deus para uma grande missão. Paulo, quando ele caiu naquela estrada de Damasco, que ele ficou cego e precisaram levar ele para dentro da cidade, Deus falou com o seguidor dele, pediu para que ele fosse orar por Saulo, né? Naquela época era Saulo, para orar por Saulo, e quando ele ouviu, mas Senhor, mas ele é perseguidor, eu vou orar por ele, ele pode me matar. A fama dele é de perseguidor, ele mata os seguidores de Cristo. E naquela hora, o Senhor Jesus falou que ele era vaso precioso para ele, que ele era uma peça importante para a propagação do evangelho a todo aquele que não era judeu. E assim começou a vida de Paulo no evangelho. Na verdade, assim começou realmente a vida de Paulo, porque o mundo é habitado por dois tipos de pessoa, os vivos e os mortos. Nossa, mas os mortos, sim, os mortos vivos, porque aqueles que não têm Cristo ainda não receberam da vivificação de Cristo no seu espírito, então estão mortos espiritualmente. E os vivos são aqueles que estão vivos realmente, porque só Cristo pode vivificar o nosso espírito morto. Então, Paulo, que antes era um morto vivo, passou a ser um vivo de verdade. E nessa ocasião que ele nasceu novamente, ele passou a se movimentar no reino de Deus. E essa foi a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, ele estava lá em Tessalônica, lá em cima. E lá em Tessalônica ele encontrou muita resistência ao evangelho, muitas pessoas contra o evangelho. Por quê? Porque os judeus eram contra o evangelho, porque os judeus ainda estavam naquela velha doutrina deles, eles ainda estavam esperando o Messias chegar. E Cristo veio, se apresentou como salvação, como Messias para aquelas pessoas, só que aqueles que eram deles não o receberam. Então, o que causou? Isso causou uma disputa e muito atrito entre os judeus e os seguidores de Cristo. E lá em Tessalônica, Paulo encontrou muita resistência, tanto que ele teve que se retirar à noite e foi para uma cidade chamada Bereia. Mas mesmo com resistência, em Tessalônica, o evangelho não deixou de ser anunciado. E nas páginas seguintes de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o evangelho pregado em Tessalônica formou muitos discípulos também. E Paulo foi para Bereia. Bereia era uma cidade com judeus diferentes. Qual era a diferença de Bereia? Bereia, como diz na palavra de Deus aqui que nós lemos juntos, que eu falei para vocês guardarem na cabeça, os judeus de Bereia eram mais nobres. Por que a palavra de Deus usou este termo? Porque essas pessoas ouviram a palavra e aceitaram com bom ânimo a palavra. Mas não só isso. A palavra nos dá a entender que os judeus de Bereia, eles possuíam o quê? Entendimento e conhecimento da palavra. A ponto de, no momento que Paulo estava pregando, eles iam e conferiam na palavra de Deus se era verdade aquilo que Paulo estava pregando. Não interessa quem esteja nesse púlpito pregando.
Não interessa quem esteja pregando na tela do seu celular, na rua, não importa. Se você é detentor do conhecimento, a única coisa que pode nos libertar da nossa ignorância é o conhecimento. E o conhecimento da palavra, conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento da palavra nos dá segurança de caminhar no reino. Quando tem uma pessoa pregando aqui, você precisa saber o que essa pessoa está pregando. Saber se o que eu estou falando é verdade. Assim você vai ser mais nobre como os de Bereia. Nós precisamos ser mais nobres. E qual é a nobreza dentro do Evangelho? É você conhecer a palavra. É você receber a palavra no seu coração de bom grado. É você saber diferenciar qual que é o evangelho puro e limpo que é pregado. Nesses tempos, não sei se os irmãos se recordam, nesses tempos nós estamos vivendo os últimos tempos. E nos últimos tempos aparecerão muitos falsos profetas, com diversas doutrinas inspiradas por demônios. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para saber diferenciar aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo, para não sermos enganados. Então, conheça a palavra de Deus como os crentes de Bereia. Pode passar, Rafa. Peraí, só um minutinho, Rafa, desculpa. Vocês viram? Paulo... Todos esses pontinhos é onde Paulo passou. Ele foi de Filipos a Corinto. Paulo, ele era um homem que pregava a palavra de Deus, que deu a vida pelo Evangelho, para que hoje nós pudéssemos, ter uma Bíblia cheia de livros, inspirado por Deus, como nós temos hoje. Como é precioso ter a palavra de Deus. Dito isso, eu apresentei um pouco para vocês sobre Paulo. E nós vamos adentrar a passagem que nós lemos. O texto vai falar que o pessoal de Tessalônica não era tão nobre quanto os de Bereia. Hoje, em que posição nós estamos? Será que estamos como os tessalonicenses ou se estamos como os bereianos? Como estamos nós? Olha só, por isso a Bíblia fala que os bereianos eram mais nobres que os tessalonicenses. Vejam só, Paulo ele construiu um ministério tão precioso em Bereia e tão eficaz em Bereia, que de Bereia saiu um grande colaborador do ministério de Paulo. O nome desse colaborador era Sossoprator, filho de Pirro. Abre lá em Atos, capítulo 20, versículo 4. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Vejam, esse cara aí, volta lá no versículo anterior, obrigada. Esse cara, Sópatro, filho de Pirro, ele era da onde? De Bereia. Vejam só, Paulo ele estabeleceu um ministério lá em Bereia. E houveram conversões genuínas de homens e mulheres. Porque Paulo pregava a palavra de Deus genuína. Por isso que eu falo para vocês que nós temos que aceitar o Evangelho em toda a sua integralidade. Sabe por quê? Porque a integralidade do Evangelho vai formar as nossas bases cristãs. Quando nós não temos bases cristãs, a gente se quebra. Uma casa sem fundamento e sem base, a casa não cai.
Assim é conosco. Se nós não nos fundamentarmos na integralidade do Evangelho, se nós não nos fundamentarmos no Evangelho verdadeiro, quando vier as lutas, nós não vamos ter bagagem para suportar essas lutas. Por isso que é extremamente importante nós nos agarrarmos ao Evangelho verdadeiro do Senhor. Amém? Pois é. Mas o que os crentes de Bereia têm a ver conosco? Na verdade, eles deveriam ter tudo a ver conosco. Porque nós deveríamos e devemos ser bereanos. Nós devemos ser esses crentes. Se eles conheciam as Escrituras, é porque estudavam e se debruçavam por essas Escrituras e aprendiam das Escrituras do Senhor. Se eram mais nobres e recebiam de bom grado a palavra, é porque seus corações já estavam sendo constantemente amaciados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Como ainda nos damos o luxo de não conhecermos a palavra? Como não nos interessamos em aprender mais de Deus? As aulas de teologia deveriam ser lotadas. Os cultos deveriam ser lotados. As lives deveriam ser lotadas. Como a pastora diz, você ter um devocional na sua casa é você pegar você, ir lá e ler. A Bíblia é o único livro que o autor fala com você diretamente. O autor fala com você, você tem esse privilégio quando você está lendo um livro, por mais bom que ele seja, do autor falar dentro de você. Daquele livro te trazer vida e te vivificar. Daquele livro reacender a sua esperança. Será que algum livro dessa terra te dá esperança de algo além desta vida? Só a Bíblia, meus irmãos. Por isso nós temos que ler a Bíblia. Leia. Tem gente que fala, eu não leio porque eu não entendo. Mas a partir do momento que você orar, o Senhor, de forma indistinta, Ele derrama de sabedoria do Espírito Santo, para que você entenda cada texto da palavra de Deus. E se mesmo assim persistir a sua dúvida, você pode procurar homens e mulheres de Deus, que tenham a sua vida no altar de Deus, para te explicar aqueles textos. Não é por isso que você vai ficar sem ler a palavra de Deus. Será que há algum perigo em não se conhecer a palavra de Deus? Será? Guarda essa pergunta, que a gente vai responder um pouquinho mais à frente. Agora eu quero falar um pouquinho sobre algumas características da Bíblia. A Bíblia, ela é totalmente inspirada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16, nós vamos ler sobre a inspiração de Deus, sobre a palavra. Porque tem muitas pessoas que podem chegar para você, ou tem muitas pessoas que pensam, por que eu vou ler a Bíblia se ela foi escrita por homens falhos como eu? Só que a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Foram homens que escreveram? Foram. Só que eles foram totalmente inspirados por Deus para escrever essa palavra. Foram homens que, assim como Paulo, abnegaram do seu próprio ego, do seu próprio eu, para que Cristo nascesse dentro deles, de uma tal forma que eles chegaram a dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vivo em mim. Eu já estou crucificado, e a vida que eu vivo, agora eu vivo esta vida pela fé em quem? No Filho de Deus. Foram esses tipos de homens que escreveram a palavra de Deus. Vamos lá, 2 Timóteo 3,
16. Toda a escritura é o quê? Como? Inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus. A Bíblia também é inerrante. O que é inerrante? Inerrante é que nela não contém erros. Provérbios 35, Provérbios 30, a partir do verso 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Olha que lindo. Outra coisa que a palavra de Deus é infalível. Marcos 13, 31. A Bíblia é infalível, a palavra de Deus jamais vai falhar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Outra coisa que a Bíblia é perfeita, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Ela traz sabedoria para nós. Sabe o que a palavra de Deus também é? Ela é suficiente. 2 Timóteo 3,15. Eu dizer que a palavra de Deus é suficiente, quer dizer que a Bíblia é tudo que o homem precisa, como regra de fé e prática nesta vida. Se ela não fala de um assunto diretamente, ela vai dar a você princípios para que você possa prosseguir sobre qualquer assunto na sua vida. Então ela é suficiente. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Então a Bíblia é suficiente em si mesma. Outra coisa que a Bíblia é atual. Billy Graham dizia que a Bíblia, pode pôr aquela frase do Billy Graham, Rafa, eu não lembro qual que é a figura. Isso. A Bíblia é o único livro no mundo que prevê o futuro. A Bíblia é mais moderna do que o jornal de amanhã de manhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Uma Bíblia escrita há milhões de anos atrás. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã nas bancas. Ela é mais atual do que o telejornal de amanhã. Os repórteres estão lá trabalhando para trazer todas as notícias mais atuais para nós. Mas a Bíblia nos traz notícias mais atuais do que qualquer repórter. A Bíblia nos fala de quem nós somos e de quem nós podemos ser. A Bíblia diz por que nós fomos criados, para onde vamos, de onde viemos. Tudo isso a Bíblia nos conta. A Bíblia nos conta como o mundo foi criado. A Bíblia nos conta o que vai acontecer com este mundo. A Bíblia nos fala da nossa futura casa. Tudo isso a Bíblia nos conta. E quando nós falamos que a Bíblia nos conta de onde nós viemos, é muito importante aqui eu abrir um parênteses para os irmãos. Por mais inteligente, por mais letrado, por mais diplomas, por mais que sejam os professores deste mundo e as ciências deste mundo, por mais legais que sejam as faculdades e os cursos que nós fazemos nas faculdades,
Todos os cursos e todas as ciências deste mundo devem se submeter à palavra de Deus. Se a palavra de Deus é a sua regra de fé e prática, tudo o que acontece na sua vida e tudo o que você aprende, você deve ir na fonte. Senhor, eu aprendi na minha faculdade ou na minha escola, ou eu ouvi no YouTube, ou eu vi alguém falando na televisão, um amigo me falou, eu vou ver se é verdadeiro aqui na palavra de Deus. Sabe por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Porém, Deus, Ele zela para cumprir a tua palavra. E se nós fomos transportados do reino das trevas para a luz, nós temos que pensar como os filhos da luz. Nós temos que pensar como filhos que já tiveram o seu coração regenerado. Nós temos que considerar mais o que Deus fala do que o que o mundo fala. Se há alguma ciência, por mais sábia que ela seja, que ela diga contrariedades à palavra, nós ficamos com a palavra. Eu escolho Deus. Eu escolho a palavra de Deus. Eu escolho o reino da luz. Eu escolho ouvir a Deus. Porque aquilo que Ele fala é cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de sabedoria. É Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Antes que o mundo se formasse, Deus não precisou que alguém fosse lá e ensinasse Ele a fazer o mar. Ele não precisou que alguém lhe ensinasse a fazer a luz. Ele não precisou de professor para nada. Ele é e sempre foi cheio de sabedoria. O eu sou tem a palavra de vida eterna. E fiquemos com aquele que tem a palavra de vida eterna. Tomemos cuidado com o que nós ouvimos e aprendemos, seja no lugar que for. E se precisarmos exortar alguém, que sempre seja cheio de amor. Cheio de amor. Amor, amor. Nós somos filhos de Deus, nós temos que ser conhecidos pelo amor. Seja cheio de amor com o seu próximo. Seja empático com a dor do outro. Se hoje nós adquirirmos algum entendimento do Senhor, foi porque Ele teve graça e misericórdia de nós. Não é porque somos sábios. Não olhemos os outros com um olhar acima, não. Eu sou crente, você é um filho do diabo. Não. O ser humano em sua integralidade ainda carrega a imagem e semelhança de Deus dentro de si. Por mais que ele não se reconheça a imagem e semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança esteja por um pouco distorcida, ele ainda carrega a imagem e semelhança de Deus. Por isso nós devemos tanto respeito ao próximo e às suas escolhas, mesmo que eles estejam no mundo. Nós devemos respeito às escolhas das outras pessoas, mesmo que eles estejam no mundo. Nós precisamos aprender, o cristão precisa aprender a ter respeito pelo próximo. Respeito pelo próximo. Nós éramos de uma vida suja, podre. E o Senhor teve misericórdia. Quando nós estávamos naquela vida suja e podre, o Senhor tinha respeito por nós. O Senhor não quebrava a sua regra do livre-arbítrio. O Senhor somente nos apresentou um novo plano. Mas também, se nós não quisermos, Ele respeita. Nós temos que respeitar as escolhas das outras pessoas, mesmo que as escolhas delas sejam contrárias à palavra.
A palavra de ordem para o cristão é respeito e amor. Respeite e ame as pessoas. Não importa a cor da pele, não importa a orientação sexual dessa pessoa, respeite ela em sua integralidade. Ela carrega a imagem e semelhança de Deus, assim como você carrega também. Se aproxime dela com amor e respeito, e assim você vai criar um diálogo com ela. Assim você vai criar um diálogo e ela vai poder ver em você o Cristo que está dentro do seu coração. Não ofusquemos a imagem do Cristo que está dentro de nós. Amém? Acho que deu para entender, né? Sobre a presente era de pecado em que estamos, nós caímos em pecado. E nós somos enganados, sabe por quê? Porque nós não conhecemos as Escrituras. Mateus 22, 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha só. Lembra que eu falei para nós guardarmos aquela pergunta? Qual é o perigo de não conhecer as Escrituras? Sabe qual é o perigo? Pecar. Errar pelo desconhecimento da palavra de Deus. De não conhecermos a palavra e, consequentemente, não conhecemos o poder de Deus. Porque quando nós conhecemos as Escrituras, quando nós conhecemos as Escrituras, o que acontece conosco? Nós amadurecemos. A igreja vem, ela recebe aqueles recém-nascidos espirituais. E assim como uma mãe cria o seu filho, é dado leite materno para aquele bebê espiritual. E assim como as crianças vão crescendo e vão agora adquirindo mais autonomia, elas vão adquirindo mais segurança, elas vão comendo alimentos mais sólidos, assim também é no reino de Deus. É necessário que nós cresçamos no reino também. Portanto, nós temos que começar a comer alimentos sólidos. No videogame, quando a gente está jogando, não tem a primeira fase? Aí a gente não joga, se esforça para passar para outra fase? Assim também é no reino de Deus. Quando a pastora fala que o reino de Deus é ganhado à força, realmente é. Persevere. Persevere em crescer no conhecimento do Senhor. Persevere para que você possa amadurecer no reino de Deus. Para que todos nós cheguemos no amadurecimento juntos. Olha só, não podemos ficar bebendo leitinho a vida inteira. Precisamos avançar para os alimentos sólidos. Mas como avançaremos para os sólidos se ainda queremos degustar o leitinho e a papinha? Sabe como nós adquirimos maturidade? Conhecendo mais a Deus. Sabe como a criança adquire mais maturidade? Quando o pai e a mãe começam a ensinar. Aí cresce um dentinho, toma o alimento mais sólido, e ensina mais um pouquinho, aquela criança vai amadurecendo. Assim é nós. Nós temos que aprender com o pai. Nós temos que nos achegar ao pai e aprender mais dele, sobre a palavra dele, sobre o que interessa para ele, sobre os interesses do reino dele. Nós não queremos estar no reino. Como nós queremos estar num reino que nós não conhecemos? Não é desagradável você chegar num lugar que você não conhece, você não sabe nem onde pisa, nem como fala, é muito desagradável, né? Assim é nós, quando nós não queremos conhecer a Deus, nós vamos caminhar no reino, não vamos estar seguros, não vamos saber nem por onde andar. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E o Senhor quer que nós conheçamos a palavra de Deus, para que os nossos pés sejam iluminados pela palavra dEle.
para que nós não tropecemos com os nossos pés em pedras, para que nós cresçamos e avancemos. Eu ia ler alguns textos com vocês, mas o horário já está avançado, e eu já estou finalizando. Seremos mais nobres e avançaremos como os bereanos quando formos conhecedores de Deus. A única forma de sermos bereanos é conhecendo a Deus, conhecendo as suas escrituras. E tudo o que você precisa de saber de Deus está aqui. Aleluia. Tudo o que você precisa está ao alcance das tuas mãos. Aleluia. Está ao alcance dos seus olhos. Aleluia. É só pegar. É só degustar desse rico banquete que o Senhor nos dá, que é a palavra de Deus. Não se importe em ser chamado de estranho, de ser perseguido por guardar a palavra de Deus. Não se importe em ser careta, em ser como já fui chamada, né, de beata. Não se importe. Guarde a palavra no seu coração. A recompensa é grande. Jovens, eu tenho algo para falar para vocês. O mundo os assedia face a face. Satanás os assedia face a face. Mas Deus tem algo para dizer hoje para vocês. Vocês são fortes. Aleluia. O Senhor os deu força para resistir ao diabo. Não se importe. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu fui uma jovem cristã e eu vivi neste mundo. E eu sei do que eu estou falando para vocês. Eu não estou falando sem viver o que eu estou falando. Não se importe com o que as suas amizades vão dizer. Não se importe em ser visto como estranho por esse mundo. Sabe por quê? Porque Deus é quem constrói a sua identidade. Aleluia. O que o mundo fala, pouco importa sobre você. Mas aquilo que Deus fala sobre a sua pessoa é palavra firme. É palavra certa, é palavra forte. E Deus quer construir a identidade de vocês com base nele. Para que vocês enxerguem ao mundo com as lentes dele. Para que vocês vejam todas as situações com as lentes dele. Não importa. Não importa. Deus é com vocês. E Ele já venceu todas as coisas por vocês. Aleluia. Não se importem. Se importem apenas em seguir aquilo que Cristo determinou no coração de vocês. Não se importem. O Senhor compra esta briga. Não se importem. Não se indisponham com as pessoas também. Mantenham a posição firme de vocês. Sabe por quê? Quando vocês forem questionados sobre a fé de vocês, o Senhor nos garante que Ele nos dará a resposta na ponta da língua. Ele nos garante que dará todos os subsídios para nós. Então fiquem firmes no Senhor, firmes na palavra do Senhor. O Senhor tem, essas palavras têm vida eterna, essas palavras têm poder. Aleluia. Sabe quando o médico diz, não tem jeito. Manda todo mundo lá na sua casa orar, rezar, seja o que for. Não tem mais jeito, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. O Senhor fala, eu tenho. É agora que eu vou agir. Essa é a minha hora. Sabe quando o mundo diz, é pobre, não vai estudar. Mora na periferia, não vai estudar. Eu fui uma jovem que morava na periferia da Zona Sul. Estudei em escola pública a minha vida inteira. E sempre tive o sonho de estudar, fazer uma faculdade.
E o Senhor falou para mim, eu vou te dar. Eu vou te dar. E no vestibular, a gente sabe, quem estuda em escola pública sabe. A gente tem mais aula vaga do que aula que não é vaga. E a gente já chega com déficit lá no vestibular. Eu comecei a fazer cursinho e eu via as matérias e para mim era matéria nova. Eu falava, nossa, eu nunca vi isso. Para mim era matéria nova, não era revisão. Para mim era matéria nova. Mas o Senhor me honrou. O Senhor falou para mim, estava terminando o ano, era ano de vestibular e eu havia feito alguns. E o Senhor mandou um servo dele, numa noite de Santa Ceia. Aleluia. Numa noite de Santa Ceia. E ele falou o seguinte para mim, ainda este ano eu te darei a vitória. Aleluia. E o ano já estava se finalizando, era praticamente quase o último culto. Eis que eu estava trabalhando e a minha mãe me liga e fala, chegou uma carta aqui em casa para você. Eu falei, nossa mãe, abre, por favor. E ela abriu. E quando ela abriu, ela falou, é uma bolsa de estudos de 100% para você fazer o curso de Direito. E quando eu cheguei naquele curso, eu ainda tive que entrar na faculdade, fazer algumas outras provas para ser admitida. Graças a Deus eu fui. E quando eu entrei naquele curso, eles falaram, olha, você tem que evitar pegar alguma DP, alguma dependência, porque você é bolsista, né? Você precisa evitar. E eu falei assim, meu Deus. E eu conversando com uma jovem da igreja na minha época, eu falei assim, e aí eu vou ter que evitar pegar DP, é muito difícil, são 5 anos, né? E ela falou assim, você não vai pegar nenhuma DP, no nome de Jesus. E eu passei os 5 anos, dezenas de matérias, e eu nunca fui reprovada em nenhuma matéria. Aleluia. Trabalhando, estudando à noite, tendo que estudar de madrugada. E eu nunca peguei uma DP. Fechei o meu TCC com a nota 10. E o Senhor me deu essa vitória. Por isso eu digo para vocês, essa é uma das vitórias que o Senhor me deu. Por isso vale a pena. Sabe quando o mundo diz que não? O Senhor diz, sim, porque o lugar que eu preparei para você, ninguém vai poder ocupar. Eu já preparei para você um lugar. E Ele dizia para mim, o teu lugar está guardado, não importa quantas vagas são. Eram apenas 10 vagas para milhares de jovens. E uma vaga daquela foi minha. O Senhor disse, o lugar que você tem, não importa de onde você saiu, não importa quanto dinheiro você tem no bolso, se você tem pouco, se você tem muito. Deus não depende do teu dinheiro para fazer um milagre. Deus não depende deste mundo para operar milagres. Tudo é dele, tudo está debaixo da soberania dele. Se você hoje veio buscar um Deus de milagres, você está no lugar certo. Ore, canta, alabás. Se hoje você veio buscar um Deus de salvação, você está no lugar certo. Aleluia. Você é escolhido do Senhor. Se você está no reino da luz, está comprometido com a palavra, você é escolhido do Senhor. O Senhor tem algo especial com você. O Senhor te chama pelo nome. E o que Deus preparou para você, ninguém vai poder tirar. O teu lugar está segurado por Deus, não só neste mundo, porque se nós crescêssemos só nas bênçãos deste mundo, quão miserável nós seríamos. É isso que diz a palavra. Mas o Senhor também preparou um lugar para você, lá no céu. Ele te preparou uma morada, porque Ele disse, eu vou, mas eu vou vos preparar morada. Nós temos uma morada garantida do céu, melhor do que uma vaga na faculdade. Ah, Pai, eu sei que o Senhor me preparou uma morada no céu. Melhor
do que os prazeres deste mundo. Eu sei que o Senhor me preparou uma morada no céu. Ore, canta, alabás. O Senhor te preparou uma morada no céu também. Ei, Deus, o Senhor tem mistério com a tua vida. Por isso eu digo, jovem, não arreda o pé do Senhor. Estar no reino atrai bênçãos. Estar com Deus não é você correr atrás da bênção. Elas vão te acompanhar. E também não é só bênção não, é luta. É luta. Mas sabe quem está do lado? O grande autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz, quando o inimigo vem a nós, como uma torrente de águas, o Senhor arvora contra ele a sua bandeira. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus tem nome e sobrenome. Jesus Cristo. O reino de Deus tem um trono que não está vazio não. O trono está ocupado. O trono está ocupado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A tua vida não está andando igual carro desgovernado, não. Tem um trono aí no seu coração. E o Senhor está sentado neste trono. E se não estiver, destrona aí o seu eu. E bota o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para sentar nesse trono aí. Para pôr esse carro no prumo. Para pôr esse carro no prumo. A gente não leva o carro para fazer o balanceamento, para arrumar o volante que está torto, não é? Balanceia aí seu carro com Cristo. Faz ele fazer, para ele endireitar as suas veredas. Pede para o Senhor, se destrona aí do seu trono. Olha só. A recompensa é grande. Nós não nos arrependeremos por guardar a palavra. Quem guarda a palavra ama a Deus. Quem guarda a palavra não peca deliberadamente. Quem ama a palavra é firme nos momentos de adversidade. É casa na rocha e não casa na areia. Quem ama a palavra é firme na palavra e praticante do que ouve, não somente ouvinte. Tiago 1:22 diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Deus não procura ouvintes, Deus procura praticantes. Não seja um cristão não praticante, seja um cristão praticante da palavra. Dê honra à palavra de Deus na sua vida. Sejamos como os nobres crentes de Bereia. Agora eu quero fazer uma homenagem à Bíblia. Domingo que vem, dezembro é o mês da Bíblia. Domingo que vem é o dia da Bíblia. Põe aí, Rafa, aquela última que eu coloquei. Domingo que vem é o dia da Bíblia. Você lembra lá da sua Bíblia? Sei lá que ela está lá empoeirada na sua prateleira. Será que ela está lá empoeirada na sua gaveta? Domingo é o dia da Bíblia. Tira a Bíblia da gaveta, bota a Bíblia no coração. A Bíblia é um livro que ela precisa estar no coração. Leia, leia, tira a Bíblia da gaveta e põe no coração. E agora eu quero passar um vídeo. Um tem 1 minuto e pouco e o outro tem 2 minutos e eu já entrego. Como que acontece? Muitas vezes nós não damos valor à palavra de Deus. Não damos valor. Tem lugares que não tem a palavra. Sabe como eles fazem? Eles pegam, vão lá, lê a palavra, memoriza, guarda na memória e aquilo fica no coração. Quando eles precisam, eles recitam a palavra, porque eles não têm, eles não podem ter. Assim é na China e em muitos países. Desses países que são perseguidos, estão vendo essas bandeiras aqui na parede? Muitos países, todos eles são perseguidos e não podem ter a palavra de Deus. Olha só que coisa mais linda esse vídeo. Pode pôr. Qualquer um.
Emoção na China, ao ver a Bíblia pela primeira vez. Essa é uma mala cheia de Bíblia. Olha só que coisa linda. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Olha como eles beijam a palavra de Deus, preciosa que é. Agradecem ao Senhor por essa palavra. Obrigada, Senhor. Nós precisávamos muito, nós também precisamos. Quando vejo este livro, eu vejo o grande esforço dos irmãos que me trouxeram para nós. É o que mais precisamos no momento. É verdadeiramente o livro que mais precisamos. Aleluia. E nós também precisamos. Esse é o livro que nós precisamos. E você, Brasil, tem total acesso à liberdade da palavra de Deus. Ela tem feito parte da sua vida. Busque a Deus, ainda está tempo. Pense nisso e ore pelos missionários. Pode pôr o segundo. Tribo Quimial. Olha só, eles estão voando. E esse avião está cheio de Bíblia. E esse avião vai pousar em um povoado muito remoto. E vocês vão ver a reação destes homens ao receber a sua primeira Bíblia na sua linguagem. Eles estão fazendo festa porque a Bíblia vai chegar. Essa é a festa antes da Bíblia chegar. Olha só. Aleluia. Olha só, no passado algumas partes da Bíblia eram trazidas, mas agora temos Mateus e Apocalipse. Nossos corações não estão mais pesados, estão leves. Olha a festa. A Bíblia chegando. Não era comida não, era Bíblia. Alimento espiritual. Olha só. No passado apenas algumas partes estavam traduzidas. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E esse verbo é Jesus. Olha só. A Bíblia chegando no povoado. Olha que festa. Glória a Deus! A Bíblia está chegando nos 4 cantos deste mundo. Satanás não pode impedir a propagação da palavra de Deus. Olha só, olha a oração deste homem. It says in the Gospel of John that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that Word, and Jesus is coming, and we need to be there to meet Him. Just blew me out of the water. I thought, Lord, this is how we know that it's you doing something here. Aleluia. Glória a Deus. Você vê a alusão linda que ele fez, assim como Simeão não morreu antes de ver a salvação, antes de pegar o Senhor Jesus nos braços. Aquele pastor não morreu antes de pegar a palavra de Deus em seus braços. Nós temos que valorizar essa palavra. Nós temos que honrar essa palavra que nos traz vida e vida em abundância. Obrigado pela oportunidade, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Queria saber se no nosso meio tem alguém que ainda não confessou o nome do Senhor, alguém que não recebeu essa palavra de Deus sobre a sua vida.
De repente, não sei se tem alguém no nosso meio que ainda não caminha com o Senhor Jesus e quer fazê-lo isso hoje. Tem alguém no nosso meio que ainda não caminha com o Senhor e quer iniciar essa caminhada cristã a partir de hoje? Nós vamos orar pela sua vida. Se há alguém no nosso meio, erga sua mão, nós vamos orar por você. Todos já receberam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Todos? Amém? Amém? Glória a Deus. Então aplauda ao Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Antes de passar para a parte da ceia, tem uns avisos aqui e uns presentes também para dar. Aniversário de casamento do Jorge da Sâmia, 7 anos, bodas de lã ou latão. Parabéns para vocês. Amém. São 7 anos. Quando a gente fala assim, 7 anos, né? Parece, para quem tem 30, 40 anos, 7 anos é pouco. Mas precisa se comemorar a cada semana, principalmente na época de pandemia, aonde os dois, tem casais que estão os dois em casa o dia inteiro. Índice de separação aumentou bastante, né? Índice de brigas aumentaram. Então, 7 anos é para se comemorar. 7 anos são 2.555 dias. 50% foi só de alegria, pelo menos? Mais? Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Temos problemas, temos dificuldades, passamos, né? Também o Juninho e a Nathalie não está aqui, e aí então vai ficar aqui, ó, aguardando para eles virem buscar esse presente, amém? Vai ficar aqui, ó, amém? Parabéns, estão assistindo a gente aí, ó, parabéns para vocês. Eles comemoraram, né, no dia 30/10, 11 anos de casado, bodas de aço, eita lá. Nathalie e o Juninho. E aqui tem mais um aqui? Tem? Tem um aqui do dia 20/11. Ele está aqui em cima ou não? Não está aqui em cima, né? Tá? Tá aí. O irmão Alexandre e a irmã Márcia completaram 38 anos de casados. Oh, glória! Parabéns! Vem aqui buscar o presente aqui, ó, de 38 anos de casado. Glória! Quantos dias? 13.870 dias ao lado um do outro. Parabéns, glória a Deus. Por que foi mais palma para 38 anos? Meu pai. 7 já é uma vitória. 38, 40, 50, né? Meu Deus. E você que está aí alguns anos ao lado da sua esposa, está pensando em separar, você casou por toda a vida, amado, para ficar até que a morte. Casou para amadurecer, meu Deus. Casou, tem que pensar, você é solteiro, pense bem antes de casar. Casou, é para o resto da vida com a mesma esposa, porque se você separar, você pode até se separar para ficar só. Essa de pastor, nós ouvimos a palavra do Senhor. Às vezes nós vemos ministro de Deus falando da palavra do Senhor e agindo de forma contrária à palavra de Deus.
Pastor, pode se separar e casar de novo? Pode, igreja? Ninguém. Então a gente rasga a palavra do Senhor, rasga a Bíblia. Na palavra do Senhor está escrito que não é para se separar. Odeia o divórcio. Então, é claro, na época em que não se tinha o conhecimento da palavra do Senhor, eu não conhecia a palavra do Senhor, e aí eu me separei. Poxa, tudo bem, né? Mas a partir do momento que nós conhecemos a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade veio e te libertou. E aí você fala, mas não, teve uma situaçãozinha, incompatibilidade nada, amado. Vai ter que roer o osso, né? Não é assim? Vai ter que roer o osso agora. Amém? Que mais tem aqui? Bom, vocês receberam aí a votação do culto, né? Todo mundo recebeu, não vem com gracinha não, irmã. O resultado saiu, deu 68% de manhã. Amém? Então, a partir do próximo domingo, os nossos cultos serão na parte da manhã, às 10 horas da manhã. Ok? Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? Teve uns irmãos que votaram à noite, que preferiam à noite, né? Não aplaudiram. Quem que está aqui que votou à noite? Quem votou à noite? Já perguntei. Quem está aqui que votou de manhã? Viu? Porque a votação foi boa. Nos grupos. Quem? Burlaram? Não. Ele conferiu lá, nome por nome. Um voto só que vale. Posso falar? Ela... Teve pessoa que entrou sim. Mas a gente apagou os nomes. Mas apagou. Teve um voto por cada um. Eu achava engraçado que, por exemplo, eu tenho 2 sobrenomes, Salé e Andrade. Eu não votei 2 vezes, viu, igreja? Exemplo, eu votava Sâmia Salé e depois Sâmia Andrade. Eu ria, eu falava, eu sei que é a mesma pessoa, eu vou apagar. Isso manhã e noite, tá? Eu acho, de manhã e de noite. O irmão André votou assim também? Não, o André não. O André votou uma vez. Porque... Você votou 4 vezes? Aí, ó. Não, mas quem está reclamando aí são os Trump da vida aí que está reclamando, né? Pessoal os Trump, amigo dos Trump aí está reclamando que houve, né? Burlaram. Amém, amados? Entenderam? Outra coisa, também uma visão como pastorado também da igreja, como pastor, olhando a dificuldade de alguns irmãos que estão com trabalho à noite, estão com dificuldade realmente de cultuar porque estão trabalhando. Então, por isso também nós vamos passar para o horário da manhã. E eu louvo ao Senhor porque tem irmãos que falam assim, eu prefiro esse horário, mas não importa o horário, se for de manhã, à noite ou de madrugada, eu estarei na casa do Senhor. Então, louvo ao Senhor pela sua vida. E pensando, né, tendo empatia por esse próximo nosso, a evangelista Daniela aqui falou várias vezes que nós devemos respeitar, né? Ter respeito pelo próximo, ter respeito pela outra vida. E entender e ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Então, se colocar no lugar do nosso irmão, então para o bem aí de outras famílias também, nós vamos mudar para de manhã. Quem preferiu à tarde, não virá de manhã? Não o quê? Não o quê? Que negócio é esse aí? Arilarai, viu?
Se a gente tiver problema, faz um culto de manhã e um à noite, né, pastora? Aí você vem pregar à noite. Nos visita pela primeira vez aí, veio com o pastor Júlio, a Selma. Selma, cadê a Selma? Ô, Selma, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos recebê-la bem-vinda em nome do Senhor Jesus? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E volte sempre em nome de Jesus. Eu estou procurando a minha Bíblia. Cadê a minha Bíblia? Ah, você pegou a minha Bíblia, né, irmã? Puxa vida. É o amor. Ah lá, ela quer levar a Bíblia. Glória a Deus. Quem é que vai participar do corpo e do sangue do Senhor hoje? Amém. Amém. Viemos aqui para isso também, para relembrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. É direito nosso, é nossa herança. Amém. Na palavra do Senhor, no livro de Coríntios, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão ou beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Se coloque em pé, em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá. Você que nos assiste também aí e vai participar da ceia dentro da sua casa, porque você, por motivo de saúde, não pôde estar aqui. Esse é o momento de você consagrar também os seus elementos dentro da sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vem aqui orar, pastora. Em nome de Jesus. Consagrar esses elementos juntos. Amém, irmãos. Vamos orar. E eu quero louvar a Deus pela vida da Ana. Crianças, eu gostaria que as crianças ficassem quietinhas. Nós já estamos terminando em nome de Jesus. Eu gostaria de louvar a Deus pela vida da Ana. Mesa linda, né, irmãos? Eu não teria dom para isso, meu dom não é para isso, mas tenho dom para elogiar. Então que Deus possa sustentar e que Deus possa retribuir mesmo em bênção sobre a vida sua, viu? Só falta um pouquinho de brilho no CCA, você bota depois mais brilho, por favor. Vamos orar? Irmãos, isso aqui, eu vou separar que vai ser o meu. Esse aqui é um suco de uva. E esse daqui é um pedaço de pão. Mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas elas são pela fé. E nós acionamos a fé. Porque a fé sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso Deus é um Deus de fé. O nosso Deus é Deus Espírito. E todo aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe. E nesse momento, o sangue, na verdade, é simbolizado por esse suco de uva. Ou seja, esse suco de uva representa o sangue de Jesus. E esse pão representa o corpo de Jesus que foi moído por nossas transgressões. Por que que a gente usa o sangue e o pão? O suco de uva e o pão. Por quê? Porque a pessoa de Cristo está presente aqui. E quando nós participamos, a gente se identifica com Cristo. A gente diz: Senhor, eu estou contigo. Da mesma forma que o Senhor morreu e ressuscitou, eu também morri para este mundo e ressuscitei. Então, quando eu bebo do suco de uva representando o sangue, pela fé, isso se faz novo em mim. E eu trago à memória quem Cristo é e o que Ele fez pela minha vida. E eu celebro. Então hoje é noite de celebração. Este sangue me traz vida e me dá vida eterna. E pela fé, este sangue, que agora representa o sangue de Cristo, nesse suco de uva, ele pode me curar, ele pode transformar a minha vida, ele pode abrir, me dar o entendimento. Tudo é pela fé, irmãos. E da mesma forma que o corpo foi moído por nossas transgressões,
ao colocar na boca, eu vou mastigar e vou me identificar com o sacrifício de Cristo. Eu não preciso mais fazer nada para ir para o céu, porque Jesus já fez tudo por mim. Em nome de Jesus. E a partir do momento que eu me identifico, eu me santifico. A partir do momento que eu me identifico, eu me santifico. Então que a gente possa mesmo como corpo, isso que a Bíblia diz, toda vez que vocês se reunirem em meu nome, tragam a memória. Então nós estamos aqui como igreja de Cristo. Nós estamos aqui como filhos de Deus. Nós estamos aqui como irmãos que fazemos partes da igreja e que estamos todos esperando um Salvador. Que Ele vem, que é o nosso noivo, que vem buscar a nossa vida, vem buscar a gente para morar no céu. Isso é real. Isso é real. Senhor, neste momento nós estamos aqui como igreja. Em primeiro momento, Senhor, eu te peço, Senhor, sonda mesmo o nosso coração e vê se há em nós algo que te desagrada e nos traz, Senhor amado, a nossa mente e que nós possamos, Pai eterno, nesse momento, te pedir perdão diante das nossas falhas, Senhor amado, e te pedir perdão, Senhor amado, por causa dos nossos atos, Senhor, e nós pedimos a Ti, Senhor, abençoa estes elementos, que neste momento, Senhor amado, este suco de uva, ele seja para cada um representado o seu sangue, e esse pão representado o seu corpo. Que ao, Senhor amado, participarmos dessa ceia, nós fazemos menção do sacrifício de Jesus e do sangue que verteu na cruz e que nos traz vida. E nós declaramos que nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Em nome de Jesus. E estamos aqui firmes e fortes até a sua volta. Em nome do Senhor Jesus. Alcança os nossos irmãos que não puderam estar aqui. Alcança os lares. Abençoa a ceia que eles prepararam também na casa deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sim, Senhor. Consagramos em seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Os irmãos podem distribuir, por favor. Dani, por favor, ajuda aqui. Amém. Mesmo que eu ande você que recebeu o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você que caminha com o Senhor, você pode, você tem esse direito de participar. Em nome de Jesus. Mesmo que eu encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o teu amor, ele é pra mim. Que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra
Aleluia. O pão você pode participar já. Amém? Em nome de Jesus. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, Relembramos, Senhor, o teu amor por mim permanecerá. tudo que o Senhor fez por mim, tudo que o Senhor fez por nós, Deus. Valeu a pena, Senhor. Seu sacrifício não foi em vão, Senhor. Oh, Deus. Valeu, Senhor. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu Vamos participar amor por mim permanecerá. do cálice juntos. Em seguida você agradeça ao Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor. Essa é a última ceia, Senhor, desse ano. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Oh, Pai, esse ano, Senhor amado, muitas famílias, Senhor, passaram por tantos sofrimentos ou estão passando ainda, Deus. Mas nós estamos aqui, Senhor, participando, Senhor, da ceia como corpo, Senhor. Nós estamos aqui para agradecer, porque o Senhor tem sido fiel, Pai. Esse é o melhor lugar para estar, Senhor, na Sua presença, diante de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, desperta, Senhor amado, a Sua igreja, desperta, Senhor amado, os Seus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, para que possam também, Senhor amado, estarem reunidos como corpo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais um mês. Somos gratos a Ti, Senhor amado, pelo Seu sustento em nossas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus lindo, Deus fiel. Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. E nada nos faltará. Ouço tua voz, fala de tua justiça Pela minha vida, Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, Fala do amor do Pai, que prepara prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue.
brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar Somente pelo sangue que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos mais alvos do que a neve, Jesus. Alvo mais que a neve. Louve, igreja. Se Nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O alvo mais que a neve, mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Erga suas mãos para o alto. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todo sempre. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus, dando um toquinho nele aí, em nome de Jesus. Alvo mais que a neve,